Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do nosso canal Impulser Academy. Nós estamos aqui nessa semana preparatória para o primeiro congresso online do nosso ecossistema, que será o Impulser Conference. E nessa semana estamos realizando uma série de entrevistas com os nossos palestrantes. São as pessoas, os nossos parceiros que estarão à frente de todo o conteúdo, né, de todo o conhecimento, informação, experiências que serão entregues nesse congresso. E hoje estamos aqui com uma pessoa assim fantástica e essa aqui eu conheço pessoalmente, com certeza, e ela é uma pessoa. Pense numa pessoa do bem, uma pessoa que realmente assim é apaixonada pela vida, apaixonada pelas pessoas, apaixonada por aquilo que ela faz, se entrega totalmente, né, quando está determinada a fazer alguma coisa e com certeza na palestra que ela vai entregar para vocês terá um pouquinho disso daqui e muito mais que eu estou falando aqui agora para vocês. Ela atua como corretora de seguros, ela é empresária. E também ela tem um trabalho paralelo que realmente a encanta muito, que é o Hum. trabalho como terapeuta. Então ela vai associando essas duas funções aí na sua vida diária. Então eu digo aqui, seja muito bem-vinda, minha querida Denise Barroso. E você é uma pessoa muito especial dentro desse nosso congresso. Fique à vontade para dar as boas-vindas aqui. O palco é seu desse podcast. Tcharam! Valeu, Fonte, que honra. Muito gostoso estar com você. Sim, a gente se abraça, se vê aí nos eventos, então é tudo muito gostoso. E me senti até surpresa pelo convite aqui do Impulser. Meu, que evento, hein? Vai ser fantástico. Eu me encantei já assim pelo nome, quando você apresentou. Impulser Conference, da hora. Veio, assim, veio de encontro com o que faz sentido para mim, né? É o comportamento corpo e mente equilibrados. Equilíbrio é o que mais a gente precisa, né? Então, estou feliz de estar aqui, só que eu vou falar uma coisa. Perguntei para o Fonte, o que que nós vamos tratar nesse podcast? Ele falou assim, Muito bem, só fofocas, só fofocas. folgado, Aí, eu vou aí fofocar assim fica da sua fácil, né? vida. Muito bom, Denise, ter a sua alegria aqui, contagiante com todos, e tenho certeza que as pessoas que vão participar não somente desse podcast, como também da sua palestra, ficarão encantados com você, com a sua energia, com a sua vibração. E eu gostaria que você tivesse, assim, esse momento agora para você poder falar um pouco da sua história, né? Você é corretora de seguros, mas você também é terapeuta, né? Você já está com um pezinho nesse processo de ajudar as pessoas de uma outra forma, porque o seguro também é ajudar as pessoas de uma forma, né, para que elas não fiquem desamparadas quando acontecer aí alguma coisa, seja com seguro de vida, seguro de automóvel, de casa, né, problemas podem acontecer. E o seu trabalho é levar uma solução importante para que as pessoas não fiquem descobertas quando ocorrer algum tipo de sinistro ali na vida delas. Mas, ao mesmo tempo, você já vem aí há alguns anos trabalhando como terapeuta, né? Porque você terminou buscando um outro sentido aí que completasse também a sua história, o seu propósito, sobretudo. Então, um dos objetivos desse podcast é conhecer um pouco mais das pessoas, dos palestrantes que estarão à frente do nosso congresso. Então, conta um pouco da sua história, onde é que você está? Você está na cidade de São Paulo, mas como é que começou tudo isso daí? De onde vem essa pegada, né, com a parte de seguros e depois da sua caminhada como terapeuta? Bom, então, quando meus pais se conheceram, Há 15, 20 anos atrás, né? isso, é. Bom, então assim, eu sou aqui de São Paulo, meus pais se conheceram aqui, foram para Pernambuco, eu vim com 2 anos para cá, tudo, mas eu atuo, vamos pular essa fase toda, com muita honra. Eu conheci seguros, eu tinha 14 anos, na época que a gente podia trabalhar aos 14 anos, fui para uma seguradora de especialista em vida, chamava Novo Clube.
E foi muito 10. Eu, quando entendi o que era o seguro de vida, mesmo muito novinha, eu falei, caramba, eu falei, isso daqui é bom para todo mundo. Inclusive lá na minha rua. Aí, o que eu fiz? Eu era técnica não, auxiliar, né? E eu comecei a vender seguro ali para o pessoal, porque era tão pouquinho para pagar, para um benefício grande, né? Vem de uma classe média baixa, então aquela famíliada, aquela rua cheia de família que se conhecia do tempo que os bisavós e os avós vieram da Espanha, de Portugal, e eu de um lado também de Pernambuco, do Nordeste, né? Isso com E 14 anos. eu comecei com 14 anos nessa seguradora. Quando eu entendi, porque eu não era boa de número, né? Fui auxiliar no faturamento, cada vez que eu fazia somatória lá na máquina, dava um número diferente. Falei, meu, não é isso aqui. Mas entendendo que se a pessoa faltasse ou morresse, né? Vou falar o português. Claro, a família era indenizada. Falei, nossa, isso é muito importante. E aí fiz algumas vendas lá e fui promovida e blá, blá, blá. Me apaixonei. Por quê? É isso que você falou, Fonte. É, o seguro ele tem uma carga social muito grande. O seguro é fundamental numa sociedade. Como não repor patrimônio ou estilo de vida das famílias, porque faltou o principal, né? O provedor, e um patrimônio que você levou a vida toda, de repente pega fogo, acontece uma desgraceira aí, como é que vai fazer? Então, seguro, eu acho o seguro abençoado. Tanto que ele começou lá na Inglaterra, né? Com as embarcações. Então fazia tipo vaquinha, todo mundo colocava um dinheiro lá e se acontecesse acidente, o que foi acidentado pegava o dinheiro para poder se levantar, porque senão era o fim, né? De tudo. Eu vejo o seguro como uma fonte assim maravilhosa de até de amor, sabe? Eu vejo assim com amor mesmo. Tanto de quem faz o seguro de vida para ele mesmo, porque tem aí a parte de invalidez por acidente, e invalidez funcional por doença e várias outras coisas, coberturas em vida. E aí sim, na sua falta, você deixa para as pessoas que você ama para não diminuir o patrimônio. Então, eu encaro como uma missão, sim. Eu adoro. Não é que eu quero desgraça de ninguém, mas essa é a minha função. Eu adoro repor patrimônio e indenizar a família. Sabe, eu acho da hora. E quanto a. Fiquei assim, anos, 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 até que eu entendi, eu quero ser corretora de seguros. Passei por várias seguradoras que a maioria aqui nunca ouviu falar, como foi o caso da SDB. Conheceu a SDB? Não. Era Sharp, era da Sharp, Assim, a seguradora. Sharp eu tive, tive uma televisão Sharp, de videocassete Sharp, Então, inclusive. você lembra, todo mundo gostava de assistir a propaganda da Sharp. Porque eram lindas. Então, eles tinham, a família Maquilini tinha essa parte, né, vamos dizer, da tecnologia, assim, equipamentos, e tinha o Digibanco e tinha a seguradora que era a SDB, então era funcionária da SDB. O Digibanco eu me lembro. Lembra? Era pegadinha a Fiesp, uma das agências ali na Paulista, eu Sim. trabalhava, na época só tinham 5 agências, e eu atuava ali em nome da SDB. Então, não tinha operação casada com seguro naquela época, mas eu tinha uma coisa, né, que me motivava, que eram 2 filhos. Naquela época eu tinha a Carolina e o Felipe, então eu trabalhava e me apaixonei por seguros. Não precisava de meta, tá? É isso. Depois de muito tempo, abri minha corretora há 30 e poucos anos atrás. Foi um momento de grande mudança na minha vida. Era o que eu gostava de fazer, eu gostava de atender diretamente o cliente, o segurado. Então, abri minha corretora e nessa época foi quando eu conheci também o meu atual marido, que já somos casados há 30 e poucos anos também. E juntamos lá os nossos filhos, tudo. Dois meu, dois dele, tivemos mais um. Só que
um pouco mais de 7 anos atrás, eu comecei a entrar em pane. Sabe quando a pessoa só trabalha, trabalha, trabalha? Então, estava assim, né? E eu senti que ia explodir meu coração, eu percebia isso, e foi quando eu conheci as terapias. E a primeira delas foi a EFT. E tinha um detalhe também, eu desde 15 anos eu tomava medicação para sistema nervoso, coisa assim, eu tinha desmaios. Então, e quando eu conheci meu marido, continuava esse processo, sempre com medicação, vamos supor, ficava um ano e meio em tratamento, melhorava um período, dali a pouco retornava. E eu já estava de um jeito, falei, meu, não é possível. E detalhe, hein, cada vez que eu tinha o tratamento contra estresse, depressão, tudo, e ansiedade, eu engordava 24, 26 quilos. Então a estima também baixava demais. E também me sentia culpada, porque como é que eu estava num momento da vida tão gostoso, uma vida nova, um casamento novo, filhos novos, né? A empresa nova, a empresa indo bem, 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 de vento em popa, e eu me sentia mal, deprimida. Então, juntava aquela miscelânea e falta de conhecimento, porque só tomava medicação, só tomava medicação. E até que um dia eu não sou favorável a, assim, implorar a Deus nada, hoje, né? Mas na época eu me joguei no chão, falei, eu não aguento mais. O que de eu não quero mais viver, que o senhor não entendeu, eu queria acabar com tudo. Mas me veio a intuição de buscar sobre doenças emocionais. Entrei na internet, doenças emocionais. Falei, gente, era aquilo. Eu comecei a abrir o bico, né? Eu chorava. Pela primeira vez, o computador estava falando comigo. Ele estava entendendo o que eu sentia e que eu não conseguia nem verbalizar. Então, esse foi o meu encontro com as emoções. Partindo daí, eu conheci a EFT e 2 meses de autoaplicação, comprei o curso e com 2 meses eu mudei a vida. Mudei literalmente. Meus filhos já eram adultos. Falei pro marido, marido, vamos, vamos para Caraguá? A gente ia para lá tipo umas 3, 4 vezes no ano com os filhos. Eles foram criados ali, mas a gente ficava num clube. Vamos eu e você para ver se eu consigo me restabelecer. Eu não estava aguentando mais nem dirigir. Eu dirigia 6, 7, 10 quilômetros toda manhã e eu estava entrando em pane. Até mesmo assim, de, por vezes, não lembrar onde eu estava. É uma coisa muito perigosa. Sim. Até que um dia eu vindo de Itaquera, saí de Itaquera, eu tinha que ir para Interlagos, visitar um empresário. Quando chegou na Ponte Aricanduva, tudo parado. Não era uma novidade, mas aquele dia, em especial, aquilo eu senti um aperto tão grande, que a minha vontade era de largar o carro ali. Eu falei, não dá, não dá. Liguei para minha secretária na época, minha irmã. Falei, mana, chama o motoboy e vou voltar. Avisa o empresário, nem tenho condições de falar com ele. Avisa o empresário, não vou conseguir. Bom, então foram diversos sinais. Até que chegou no ponto, vamos, marido. E o marido topou. Topou, então, porque o que acontece foi o seguinte: além de trabalhar as emoções, com esses 2 meses de aplicação da FT, eu percebi que eu era autorresponsável. Foi eu quem criou aquela situação toda. Então, eu estava com a carga toda da corretora, porque tinha aberto a empresa, responsabilidade minha, assumi um novo casamento, só que eram 5 filhos dessa vez. Se não desse certo, que eu tive outros dois relacionamentos que não deram certo, eu falei, eu não podia arriscar não dar certo. Tinham muitas crianças envolvidas. E aí eu só fiquei com a responsabilidade, porque eu não tinha equilíbrio das emoções.
Fomos para lá, gente, até a glicemia equilibrou, meu marido também com a pressão equilibrou, de sair de São Paulo, respirar o ar puro. E foi assim que eu comecei. Eu aprendi a EFT para mim mesmo. E aí você começa as trocas com os colegas, tudo. Então foi abrindo a vida. É como um véu, né? Como um véu. Fica tudo muito mais claro e você fica no controle. Sim. Então, olha Foi que isso. legal, pessoal, né? Quem está assistindo aqui esse podcast, com Denise Barroso, empresária e também terapeuta. Por isso que esse podcast é muito importante para que a gente possa conhecer o lado, né, da vida, dos nossos palestrantes, porque a gente precisa entender hoje, né? Sobretudo, a gente fala muito de conexão, de propósito. Então, quando a gente ouve alguém, quando a gente compra um curso, uma imersão, seja o que quer que você vá fazer, você precisa saber muito bem quem são essas pessoas, né? Se realmente elas estão conectadas com a mensagem que elas estão transmitindo. Então, a Denise, como terapeuta hoje, ajudando outras pessoas, ela vem desse lugar onde ela sofreu, onde ela teve depressão, onde ela quase resolveu, né, a vida pela Uhum. não vida dela, né? É. E ela trouxe um termo muito importante aqui, que é a autorresponsabilidade. E é o que a gente sempre fala, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e todas as nossas escolhas têm consequências. Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer. Por isso que precisamos estar sempre buscando o autoconhecimento, porque é nele que nós iremos encontrar o propósito das coisas, da nossa vida, os valores, aquilo que está conectado com a gente, aquilo que não está. Quando eu não tenho o autoconhecimento apurado, simplesmente eu só vou reagindo na vida. Vou reagindo, vou reagindo. O que acontece, eu reajo. Mas você não está no controle. Então vejam a situação que a Denise trouxe para a gente e eu espero que vocês estejam percebendo essa mudança que ela começou a fazer na vida dela para ela buscar o quê? O controle da vida, sair de passageira para ser a piloto da vida dela, né? O que realmente acontece hoje. E é o convite para todos nós, é o convite para você que vai participar desse nosso congresso online na próxima semana, o Impulser Conference. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você poder clicar aqui e você adquirir o seu ingresso ainda, né, com o valor de bônus, né? O valor promocional do primeiro lote. Então, clica aqui embaixo. E se você está gostando desse vídeo com a Denise Barroso aqui, também dá o seu joinha, deixa o seu comentário e a gente vai interagindo aí com você, né? Então, Denise, é muito interessante. Eu fiquei ouvindo realmente você, sem te interromper, para poder ver realmente como é que foi essa passagem que você fez, e começando pela EFT, que é uma técnica que eu já não desenvolvi, não apliquei algumas vezes em mim, mas eu conheci também como uma terapeuta lá em Jundiaí. E eu saía daqui de São Paulo para ir em Jundiaí para poder fazer o tratamento. Foram 2 anos que eu fiquei e a cada 15 dias eu ia para lá para poder fazer o processo com ela. E uma das técnicas que ela utilizava era a EFT, que é uma técnica muito interessante, né? E depois vocês terão mais oportunidade e vocês podem seguir a Denise lá nas redes sociais, que com certeza ela vai dar mais explicações e ela dá as orientações necessárias para isso, né? E aí, então, você fez então essa mudança, teve a coragem de sair de São Paulo para poder ir para a praia, né? Com filhos, com mudanças, enfim, porque o processo decisório, ele realmente é um ponto de virada de chave. E nem todos têm essa coragem de sair. As pessoas vão permanecendo onde elas estão e não conseguem ter a coragem. E você teve essa coragem. De onde veio de onde vem essa coragem, Denise? Eu te conheço um pouco mais. De onde vem toda essa mulher guerreira que você é? De onde vem essa força, essa energia que você tem para poder buscar, para poder fazer, construir sua vida e o seu trabalho, o seu relacionamento com seu esposo, com seus filhos, com a demanda do instituto, com o processo terapêutico? De onde vem a energia dessa mulher? Fonte, naquela época, o que aconteceu foi o seguinte: eu não tinha opção, né? Enquanto eu não entendi o que estava acontecendo comigo, eu sabia que eu ia apitar, entendeu? Essa era a saída para mim, porque eu não tinha mais nem energia física.
Eu tinha sim para trabalhar. Então, eu me vestia e dirigia, empresário, empresário, empresário. Mas o final do dia era um desgaste muito grande. E olha como é curioso, quando a gente está se contrariando, vivendo uma coisa que não é a tua essência, o comportamento da gente muda de um jeito, de um nível. Olha só, eu me tornei uma pessoa grossa, estúpida, general. Eu não conseguia rir, eu não conseguia chorar. Vamos supor, morte do meu pai, morte da minha mãe. Eu simplesmente não conseguia chorar. Eu não chorava por nada. Nada me motivava assim a chorar, porque eu tinha vergonha. Não é que eu não sentia, mas eu tinha vergonha de expor e demonstrar qualquer fraqueza. Então eu estava sempre com uma armadura. Sabe o livro O Cavaleiro da Armadura? Eu estava sempre naquela armadura. E o que aconteceu? Eu mesma, extremamente irritante, eu não me suportava. Gente, sabe a dor de uma pessoa não se suportar? Então, ou eu aprendia o caminho da morte, ia para lá, ou então, agora que eu já sabia que a questão básica eram as emoções, eu tinha que dar essa guinada e que a responsabilidade era minha. Os filhos eram adultos, deixamos a casa aqui para eles e fomos para lá. Foi isso. A coragem veio desse desespero. Eu tinha que ser uma coisa ou outra. Eu vou assumir a responsabilidade, vou ficar chorando, vou ficar, né? E também uma coisa que aconteceu, o meu filho caçula, ele fez um desenho na escola, foi pedir desenhar a família. Gente, quando ele desenhou a mãe, quando ele me desenhou com os olhos assim, todo esbugalhado, até com as veinhas aparecendo, causando, parecia um troço de terror. Falei, olha, ele morre de medo de mim, eles tinham medo de mim. Que relação era essa que eu estava construindo? E não vem dizer que, vamos supor, como eu via naquela época, dizer, que o nível de estresse, estava tomando medicação e não sei o quê, é falta do que fazer. Porra, desculpa. Poxa, trabalhava feito não sei o quê, né? Ou então era falta de Deus. Eu tinha a minha religião cristã naquela época e a gente era intenso ali. Todo dia a gente tinha atividade. Mas era essa questão do equilíbrio. Do equilíbrio. Por isso, Fonte, que eu digo para você, quando você me mostrou aqui, você e a Cibele, né, me mostraram sobre o Impulser, a frase aqui, comportamento, mente e corpo em equilíbrio. Porque eu tinha uns flashes naquela época que eu não entendia nada antes de saber das emoções, que vinha a palavra assim para mim, equilíbrio. Fora de brincadeira. De madrugada eu acordava, equilíbrio, equilíbrio. Eu queria equilíbrio. Já era a minha essência dando os flashes, né? E eu não estava conseguindo captar até que ficar pronto. Por isso que deu certo. Por isso que eu tive coragem. E parece que é assim, né? Na maioria você veste o que tem que vestir porque é questão de sobrevivência. Vou deixar aquela família gostosa, maravilhosa, aqueles filhinhos tudo lindo. A minha filha, Carolina, o Felipe, o Gilles, o Mateus, o Ícaro, tudo eu adorava, né? A gente, ó, eu tinha um Fusca na época, um Fusca, e a gente viajava com todos Com eles. essa galera toda lá dentro, imagina, né? Não, mas faltava um, que eu tinha o meu sobrinho, o Luiz Henrique, Nossa, meu, que ele era da idade dos meus, né? Então, eu não vou perder essa parada. Então, quer sim, saber? A coragem foi vestida de safadeza da minha parte, esperteza da minha parte, porque eu não ia perder essa história, né? sim. Então é isso. E de. Meu padrasto tinha um Fusca também, a gente ia para casa a gente morava em Brasília nessa época, e minha tia morava no Triângulo Mineiro, ainda mora, e eram 510 quilômetros de quase 8 horas de viagem.
E eu e minha irmã, a gente brigava para ir lá atrás, naquele cantinho do Fusca, atrás Sim, do sim. banco, tinha aquele espaçozinho ali, que ainda o É. Fusca ainda conseguia ter um espaçozinho lá atrás, né? E eu e minha irmã brigava, e às vezes para poder, minha mãe para poder resolver, vá os dois aí ia com as pernas ali, os dois ali, a gente ia lá atrás, que adorava ir naquele motor. E E era uma era, delícia, né? era Mó muito bom. farra. Então, você falou isso aí agora do Fusca, que fez por tudo, eu fui lá atrás da minha infância também. Muito legal, né? Denise, e com toda essa história, com toda essa experiência, com essa bagagem, essa garra, essa determinação sua, e você veio desse lugar, então eu acredito que você tem muita propriedade para poder ser uma terapeuta, né, de excelência para poder ajudar realmente as pessoas para elas irem também para um lugar de qualidade, de bem-estar de vida delas, porque você esteve lá, você esteve, e você sabe muito bem o que é esse lugar e como você fez essa transição. Isso é muito importante. Não é só um conceito, É, não são só conceitos teóricos que você traz, mas você é. traz na prática uma profunda transformação na sua vida. E baseado nisso, e a gente já está quase chegando ao nosso final aqui do nosso podcast, o que que você vai trazer na sua palestra? Qual é o tema da palestra e qual é a sua intenção da mensagem que você vai colocar nela? Bom, o tema da palestra é EFT, que é Emotional Freedom Techniques, que é técnica de libertação, ou também liberação emocional. É acupuntura, alguns chamam acupuntura sem agulha, porque nós vamos bater nos pontos, né? Se você quiser saber isso, vai ser aqui, Tá, aqui, a gente, igual. sim, sim, sim. É, sim. Bom, E com dados e científicos, tá, pessoal? Isso aqui não é nada de mágica, esotérico, não. Tem dados científicos para a é, técnica de EFT. é porque a gente toca nos pontos dos meridianos, onde as emoções estão bloqueadas e a energia vital fica bloqueada, né? Tem. Com esse toque, com a vibração da palavra, conforme o caso da pessoa, a gente vai adequando e a pessoa vai liberando. Eu costumo dizer que faz assim, ó. Quando a gente fala a palavra certa e toca no ponto meridiano, aí faz puf, puf, puf. A emoção negativa desentupiu aquele troço lá. Aí a energia passa a fluir. Foi. Então, faz as rodadas negativas e depois as positivas. Falei, meu, como é? Não, fala, ô Fonte, pensa aqui comigo, como uma pessoa que trabalhava só com seguro, só com a pólice. Vou ver o que que esse empresário precisa, adequar a necessidade do seguro à necessidade dele. Proteção, né? Como é que você sai dessa linha de raciocínio para uma linha que com os toques assim auto-aplicáveis eu consegui sair do buracão e ver a vida de novo, entende? Então isso para mim é fundamental. A minha missão hoje é o seguinte: seja com seguros, seja com as terapias, porque depois desinvestei, né? Terapeuta é assim. Você começa com uma, dali a pouco aí vem barras de axis, aí vem biomagnetismo terapêutico, vem a constelação familiar, para mim, uma coisa sagrada, magnífica, né? Vem um monte de coisa. Se eu conseguir sair daquele buracão, qualquer um vai conseguir. Qualquer um consegue. É claro que se você quer um tratamento, que nem o Fonte, ele não trabalhou só a EFT na terapia dele lá. Foram 2 anos de terapia, você falou, né? Uhum. E a terapeuta ia encaixando Tem. EFT conforme o momento. Mais profundo, você tem que contratar o teu terapeuta, entende? Porque vai até a raiz, vai à causa da questão, a causa do problema e vai, ó, limpar de vez e não volta, tá bom? Mas nós vamos fazer sessão lá coletiva, porque vamos estar em muitas pessoas, não vai dar para ir num evento específico, focar assim. Se eu fiz, gente, sem ter noção nenhuma, daquela mente mais de contrato, de apólice, você consegue, qualquer um consegue. É o seu momento de liberdade. É claro, no Impulser, nós vamos ter várias opções. E você vai bater o olho e vai se identificar. Você vai, nossa, isso aqui, excelente, isso é para mim, isso não é, entendeu? Então, o meu convite é que você realmente se entregue, esteja nesse impulso. É o primeiro aqui do Brasil. Então, esteja, você vai se localizar e vai resgatar a tua vida. E quando você se resgata, você resgata
o teu marido, você resgata os teus filhos, os teus negócios, entende? É salvar a sua vida. É isso. Muito bem. Eu conversei aqui com Denise Barroso, empresária e terapeuta, que estará aqui como palestrante no nosso primeiro Impulser Conference, que é um congresso online voltado para a saúde e bem-estar, para que você possa equilibrar a sua vida interior, olhando para a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde financeira, sua saúde emocional, ou seja, a sua saúde integral. Então, vale muito a pena você olhar para esse evento com muito carinho, como a Denise acabou de falar aqui. Você vai ter ali uma série de pessoas, de palestrantes, profissionais qualificados, apresentando soluções, técnicas, abordagens, cases, as experiências ao longo da carreira de cada um deles. E aí você vai se identificar com um ou com outra, tá tudo certo. Você não tem que se identificar com todas as técnicas e com todos os palestrantes, mas são quase 40 palestrantes para você poder escolher, né? E você se conectar com certeza com algum deles e procurar esse equilíbrio para a sua vida interior. Então, se você ainda não tem o seu ingresso VIP, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um link, clica nele e adquira lá o primeiro lote ainda promocional para que você possa participar e ter acesso a todo o conteúdo, todas as ferramentas, o e-book, e tudo isso por um ano. Você vai poder assistir todos os vídeos quantas vezes você desejar durante 12 meses. Então, isso é muito fantástico, tá bom? Então, a gente fica muito agradecido com você por você ter chegado aqui, né, ao final aqui desse podcast com a nossa querida Denise Barroso. E, Denise, preciso fazer uma pergunta para você e a gente precisa ser muito rápido, porque já estouramos o tempo, e é uma pergunta que eu faço para todos os nossos palestrantes. O que faz a Denise fazer o que ela faz hoje? Aí vem, eu tenho que falar sobre o Instituto Henrique Amaral, né? Foi com o Instituto que eu conheci a essência. Com as terapias eu conheci as emoções, no Instituto foi a essência. O que me motiva é que cada um, cada pessoa que passar por mim, reconheça a sua essência divina, viu? Essa é a base de eu estar aqui, de eu estar fazendo o que eu faço, como eu faço. Seja com seguro, seja com a terapia, é despertar essa essência que está dentro de você. Para parar com esse negócio de culpa, de auto-julgamento, se libertar para um mundo melhor. Você melhor, mundo melhor. Perfeitíssimo. Muito bem, conversei com Denise Barroso, agradecemos você. Vocês podem encontrar a Denise lá nas redes sociais com o Denise Barroso Olivieri, lá no Instagram, e você pode ter acesso, já conversar, interagir ali com ela, tá bom? Meu muito obrigado a cada um de vocês. Denise, também você, nossa gratidão, em meu nome, em nome da Cibele, minha sócia, e de toda a nossa equipe do Impulser Academy, por você ter aceito o convite de estar aqui conosco, é uma honra para nós. E obrigado pela confiança que você depositou nesse primeiro pontapé que a gente está dando dentro do nosso programa. E você aceitou sem conhecer tudo ainda que estava por vir, mas não, eu quero estar junto com vocês. Então, isso é voto de confiança e nós somos muito gratos e esperamos sempre honrar esse voto de confiança. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e com muita saúde. E nos encontramos lá com a Denise em nosso congresso online na próxima semana. Um abraço e tchau, Valeu, tchau. Ponte. Tchau, tchau, obrigada. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano.
A Impulser é sobre isso, transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque, no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.